No filme passado, eu queria saber sobre o Rimini. Porque ele era uma pessoa que tinha várias desilusões amorosas, tinha conflitos, amava, não era amada, ou era amada demais. A Sofia, para todo mundo, ela parecia uma louca, obsessiva, mas também era amorosa com ele. Eu queria saber como é que era esse personagem quando você estava escrevendo, como é que você idealizou esse personagem. E na cena que eles estão no meio da rua, se aquele cachorro passava, era proposital ou não? Um cachorro sem vergonha que a gente mandava embora e ele voltava. Então, como era uma cena que estava se filmando num plano único, de longe, e depois ia ser nas caras dele, ficou bom, se não houver continuidade do cachorro, não vai acontecer nada, ficará o plano geral. O plano geral é como um plano que abrange tudo. Então, com o personagem, com cachorro ou sem cachorro, aquele que fica melhor. Aquela cena foi filmada, sei lá, 4, 5, 6 vezes, e digo, depois se resolverá. Então, o cachorro, acho que o cachorro queria ser ator de cinema, porque ele ia embora e voltava, e está elegantemente no filme, está perfeito. As mulheres do filme. Complicado. O que eu posso dizer? O que a gente fala da Sofia? A Sofia que te intriga mais, né? Sim, a relação da Sofia com o filme. Não, claro, a relaçãozinha não existe. Ela é um personagem que de alguma forma demonstra que entre o racional e o emocional não necessariamente eles caminham juntos. Porque ela racionalmente concorda em se separar dele, acham que o melhor que eles podem fazer, que eles já viveram tudo que tinha que viver, que a partir desse momento cada um tinha que crescer por conta própria, o que nos pareceu uma atitude muito civilizada, muito moderna, muito bonitinha. E o Rimini sai com sua maletinha e vai morar num quartinho que ele aluga, e aí vemos que ela começa a enlouquecer. Então aquilo que ela falou era uma verdade e aquilo que ela sentia está traindo o que ela falou. Porque ela começa a telefonar para ele no meio da noite, quer saber se tinha uma voz, quando fala com o telefone, com quem estava falando? Disse, não, foi a campainha que tocou. E uma mulher que ao pouco começa a ficar muito insegura e muito ciumenta em relação ao homem com quem ela teve uma relação de 12 anos. E ela vai enlouquecendo. Ela enlouquece ao ponto de que ela chega, num determinado momento, a dizer a ele que quem que vai olhar por ele, se ela morrer, quem que vai olhar por ele. Certo? Que é uma loucura, né? Ou seja, ela é uma mulher que passou a viver, a partir do momento da separação, a pensar exclusivamente no que aquele homem estaria fazendo, com quem estaria saindo. Ela se privou de ela continuar vivendo e existindo, e ela passou a justificar a sua vida a partir de continuar a vigiar o homem de quem ela se separou. Ela provoca a morte de uma forma totalmente não culposa, mas a Vera, que é uma ciumenta maluca, ao ver que o homem dela está sendo beijada à força pela maluca da Sofia, sai correndo e é atropelada. Ela provoca um acidente de morte. Ela, na segunda aparição dela, quando ele decide ter uma outra relação com quem ele acaba tendo um filho, né, ela não suporta a ideia de que não seja ela a mãe do filho que ele teve com outra mulher. Né, ela está pela cena do sorvete, você se lembra do parque? Uma cena maravilhosa. Né? Uma cena absolutamente pirada, ela surtou, ela enlouqueceu. Ela é uma mulher que já se recurou, a roupa dela está com forro da roupa já descosturada, ela está um bagaço, ela vira um trapo realmente, né? E ela acaba raptando o filho dele, né? Certo? Um rapto maluco, um rapto de 4 horas, 2 horas, ela levou a criança, deu banho na criança e devolveu, ela tomou consciência da loucura que ela fez, mas a ele custou uma relação. A mulher dele não quis mais saber dele a partir do momento que o marido dela se dava o luxo de ir sair com a ex-mulher e mostrar o filho, e aquela mulher raptar a criança. Ela se salva
a partir do momento que ela se transforma numa gurua de um grupo de mulheres que amam demais, que é um personagem da modernidade, assim como tem alcoólicos anônimos, drogados anônimos, que são reuniões de grupo onde as pessoas que têm algum vício do qual não conseguem se desvencilhar vão para poder em grupo poder assumir um compromisso ante os iguais de que respeitarão a si próprios, respeitarão o acordo que fazem. E ela se transforma numa gurua que passa a dar lições de como trazer o marido de volta, que é o oposto que de fato uma terapeuta deveria fazer. Uma terapeuta deve dizer a uma mulher que está sofrendo por ter sido abandonada por um homem, né, de que ela é mulher o suficiente para viver sem aquele homem, se aquele homem não a quer mais, estar pronta para outras relações, quem quer que seja, né, homem, mulher, o que seja, mas que ela não precisa mais depender daquele que se foi. O lado doentio da história é que ela inventa uma técnica, né, uma ideologia de terapia de cura através de um mecanismo perverso, e aí a gente está minha sacanagem, por isso é difícil, é que ela desenvolve uma teoria de que se a gente lembrar aos homens que foram embora os momentos de felicidade que passaram juntos, eles terminarão voltando. Mas, totalmente correto. O cara vai voltar e 2 dias depois vai embora de novo. Né? Mas aquilo foi feito mais para dar ao personagem, para fechar os personagens, dar um voo ao personagem. Né? E o Rimini, que no final decide transar com ela, simplesmente para satisfazê-la, né? E você viu que no momento em que ela está satisfeita e ele vai embora, não fica na relação, ele vai até a porta, abre a porta, o olhar dela é de total placidez. Ela não é mais aquela mulher maluca, né? Ela é uma mulher que conseguiu o que ela queria, que ele separasse as fotos, que é uma metáfora, o símbolo da relação dele, a memória da relação estava naquela caixa cheia de fotografias. Então ela conseguiu que ele divida o passado com ela e conseguiu que ele se relacionasse com ela, que ele tivesse desejo por ela mais uma vez, certo? E aí ele vai embora. Foi por isso que eu passei um e-mail escrevendo